Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Boa noite, viajante. A chuva sabe o caminho do telhado e a floresta aprendeu a respirar devagar. Há uma cabana ao longe, com a janela morna e a cadeira certa para o seu passo. Aqui ninguém corre. Aqui as coisas voltam ao lugar, uma de cada vez. Quando o dia nascer, talvez você não se lembre de ter estado aqui, mas alguma coisa vai caber melhor por dentro. A cabana do sussurro abriu a porta. A história de hoje começa agora. Contos da Cabana do Sussurro, dia 01. A porta que abriu sozinha. Parte 1. O retângulo de luz no meio da noite. A chuva descia em linhas pacientes, como quem escreve devagar no ar. O cheiro de terra lavada subia das raízes, lembrando à noite o ofício de acalmar. Jonas caminhava sem roteiro, não porque estivesse perdido, mas porque precisava esquecer o mapa de dentro que andava exigente demais. O dia havia sido um corredor estreito, as ideias batendo nos batentes, a pressa comendo as margens. Ele inspirou devagar, contou até 4, e soltou o ar em 6. O peito abriu um dedo, o suficiente. A floresta se comportava como casa educada. Galhos cediam sem arranhar. A grama segurava o excesso de água para não encharcar o tênis, e o chão macio conversava com o peso do corpo, num acordo antigo. Foi então que apareceu, entre dois troncos altos, um retângulo morno. Não piscava, não chamava pelo nome. Estava. A claridade não feriu o escuro. Ensinou o escuro a respirar. Jonas parou meio passo, como quem pede licença à própria pressa, e seguiu. A luz crescia devagar, do jeito que se aproxima uma xícara do rosto. Depois da curva, a cabana se mostrou inteira. Madeira clara, telhado inclinado, alpendre de 2 passos, um varal curtinho com 2 panos úmidos que conversavam baixo na chuva. A janela acesa criava uma auréola na parede de dentro. Jonas subiu o degrau como quem pisa na sala de alguém sem discutir com o assoalho. Encostou os dedos na maçaneta. Não girou. A porta abriu sozinha, apenas o bastante para o ar passar. Era convite, não exigência. Por dentro, tudo tinha temperatura de cuidado. Um abajur fazendo margem nas coisas. O perfume simples de chá e madeira limpa. Sobre a mesa, uma xícara de louça sem asa soltava um fio de vapor tardio, desses que esperam sem reclamar. Ao lado, um bilhete dobrado uma única vez. Na parede, uma estante baixa com lombadas quietas e cadernos de capa parda presos por elásticos. No canto, um tapete redondo gasto nos pontos onde o passo descansa. A casa falava sem elevar a voz. Não apresse. Jonas tocou o encosto da cadeira com a polpa dos dedos e sentou. O assoalho disse boa noite com um estalo manso, desses que endireitam quadros sem empurrar. Do lado de fora, a chuva virou o compasso de casa. Ele levou a xícara ao rosto, não para beber, mas para ouvir com o nariz. Canela, talvez erva doce. O coração, que vinha alto, desceu um degrau. A boca molhou. O pensamento afrouxou um nó que nem precisava existir. Não abriu o bilhete de imediato. Preferiu ouvir a sala, o abajur sustentando o foco, a estante lembrando que os assuntos do mundo cabem em lombadas calmas, o tapete ensinando que existem pontos de fricção que não exigem ferida. Um pires de barro descansava perto do fogão a lenha, objeto que existe para lembrar que algumas coisas não têm função antes, têm depois. Então desdobrou o papel. A letra, ligeiramente inclinada, confiava no próximo passo. Se o caminho afrouxar, não puxe. Deixe que ele encontre o próprio formato. Não foi ordem. Foi permissão. Jonas dobrou o bilhete e o guardou entre as páginas de um caderno. Passou a palma na lombada como quem agradece sem palavra. A casa respirou junto. Na gaveta estreita da mesa, envelopes pardos sem destinatário e um carimbo sem tinta esperavam. Ele pesou o carimbo um instante,
Sentiu a madeira polida por outras mãos, e devolveu. Nem toda passagem precisa de marca. Às vezes, basta que o corpo lembre. Na boca do fogão, uma chaleira conhecia o tempo das primeiras bolhas. Jonas reacendeu a chama baixa, aqueceu a água até a beira do começo e devolveu calor à xícara. Percebeu então o gesto certo. Segurava a louça com as duas mãos, mais por temperatura do que por sede. Maneira simples de dizer eu fico. A janela preferia mostrar a refletir. Do lado de fora, o varal repetia a tese do mundo. Há um ritmo entre molhar e secar que dispensa manual. Um casaco pendurado no gancho cabia em qualquer ombro. Um porta-lápis vazio aguardava quando sem ansiedade. Tudo tinha lugar. Nada sobrava, nada faltava. Uma memória encostou, sem dor. O pai ajeitando o travesseiro. 2 toques leves. O cobertor puxado até o ombro. A noite cabendo. Memória de margem, não de volta. Quando a xícara mostrou o fundo, Jonas a apoiou no pires. Notou um pano fora do vinho com o dedo na bancada e empurrou devagar. O assoalho respondeu com outro estalo breve. Entrou uma claridade que não veio do abajur. Claridade de coisa no lugar. Ficou só sentado, respirando no compasso novo. Aprendeu, sem ninguém dizer, que a pressa confunde vontade com fuga. E decidiu. Levantaria quando a vontade fosse vontade. Quando foi? Passou a mão no encosto da poltrona como quem encerra um capítulo certo e caminhou até a porta entreaberta, do tamanho do vento. Desceu o degrau. 3 passos adiante. Olhou por instinto. A cabana já parecia mais longe do que a lógica autoriza. Não para desaparecer, mas para dar espaço ao caminho. A floresta devolveu o cheiro de folha lavada. Um galho tocou o casaco como cumprimento. Jonas seguiu no ritmo novo. A noite guarda. Parte 2. A casa que arruma por dentro. A trilha devolveu Jonas à rua de sempre. Mas o passo deixará de militarizar as calçadas. Em casa, as luzes tinham outra educação. Ele tirou os sapatos, alinhou-os ao pé da porta e percebeu que descobrir o lugar de um par de tênis muda a gravidade de um quarto. A cozinha cheirava a pia limpa e a uma fome mansa. Ele colocou água no fogo, mais por companhia do que por necessidade. Enquanto esperava, olhou a mesa. Uma conta, um caderno, 2 chaves. O quadro torto na parede o encarou de volta. Jonas encostou um dedo na moldura. O prego respondeu com um estalo pequeno. Ar organizado. O celular vibrou no aparador com os recados do mundo. Ele leu. Não como quem apaga incêndio, mas como quem ouve. 3 mensagens exigiam retorno, 2 pediam aceno, uma só precisava de silêncio. Em outro dia, teria respondido tudo tentando salvar a própria reputação de rápido. Ali, escolheu o modo. Digitou curto. Desculpa o atraso. Respondo com calma às 8. Enviou. O corpo não o puniu. Sentiu 1 milímetro de espaço entre a pele e a camisa. A chaleira suspirou quando a água ficou na borda do começo. Jonas preparou um chá simples. Erva doce substituindo a canela da memória. E trouxe a xícara para perto da janela. A rua tinha seu ruído educado. Nada exigia atenção exclusiva. Ele olhou a lista que sempre carregava no bolso de dentro da cabeça e percebeu que podia dobrá-la no meio. Metade das urgências não eram urgências. Eram ansiedades vestidas de dever. O bilhete guardado entre páginas em algum lugar da noite ainda dizia: baixo, o mesmo. Se o caminho afrouxar, não puxe. Havia uma planta na janela que pedia água há 2 semanas com dignidade. Jonas encheu um copo, regou devagar. Viu a terra afundar 1 centímetro e a respiração da casa alinhar. Depois abriu a gaveta de talheres, tirou o que não pertencia, devolveu o que precisava voltar. Coisas no lugar não é mania, é linguagem. No quarto, o casaco sobre a cadeira parecia explicar por que algumas cadeiras ficam cansadas. Ele o pendurou atrás da porta, e a cadeira, sem peso, lembrou o próprio nome. Cadeira serve para sentar. O travesseiro olhou para ele com a calma de quem sabe esperar a cabeça certa.
0h06. Não no relógio, mas no peito. O minuto que faz sala chegou. Jonas abriu o caderno onde não havia planejamento, só margem. Escreveu 4 linhas que não eram metas. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar portas. Agradecer o suficiente. Não precisava de assinaturas, só de corpo. E o corpo assentiu. No banheiro, o espelho não cobrou performance. Ele lavou o rosto, secou com a toalha menos macia, e esteve tudo bem. Em silêncio, pegou o envelope pardo que guardava contas pagas e retirou os comprovantes vencidos do sentimento. Não há o que carregar além do necessário. Guardou o envelope. O coração marcou 0h10. Lugar. De volta à sala. Encostou a testa no vidro da janela. Uma brisa de sacada entrou pedindo licença. Empurrou uma poeira quase invisível para o canto. A luz do prédio vizinho acendeu e apagou sem recado. Jonas ouviu, do fundo, a palavra que a noite inteira tentava ensinar. Modo. Não como vencer. Nem como entregar. Nem como terminar primeiro. Como estar? Ele apagou a luz. Deixou uma quina de abajur acesa, do tamanho de um pensamento que cabe. Passou a mão na mesa, não para conferir sujeira, mas para certificar presença. Caminhou até a cama. Endireitou o lençol, não para fotografia, mas para respirar melhor por baixo. 0h12. Tapete estendido. Dormiu como quem volta devagar, não para trás, mas para dentro. Parte 3. Bilhetes que ficam sem papel. O dia seguinte abriu a janela com educação. O alarme tocou, mas foi a luz que o acordou. Jonas espreguiçou os braços e ouviu o estalo claro dos ombros, o do assoalho de dentro. Na cozinha, o primeiro café não exigiu pressa. A água convocou o pó, não o violentou. Na bancada, as louças de ontem pareciam em paz por não terem virado tribunal. Ele lavou 2, secou uma, guardou tudo no lugar certo. O pano voltou ao vinco correto. O ar limpou um pouco. O telefone trouxe as respostas que ele prometera às 8. Ele escreveu menos do que de costume. Pela primeira vez em semanas, cada frase tinha 4 respiradores. Bom dia. Vou fazer assim. Obrigado pelo retorno. Qualquer coisa me chama. Não foi estratégia. Foi modo. Do outro lado, os pontos finais chegaram como acenos. Ninguém pediu desculpa por não ter sido salvo ontem. No trabalho, a mesa deixou de ser trincheira. Jonas alinhou o teclado, girou a cadeira até que o encosto encostasse nele e não o contrário. Uma tarefa grande exigia 5 passos. Ele começou pelo que cabia nas mãos. O resto, à tarde ensinaria. Sentiu que trabalhava com o tempo, não contra ele. A sensação nova não era euforia. Era a gravidade certa. Ao meio-dia, saiu para caminhar sem pressa. A cidade tinha própria chuva de semáforos. No canteiro, 2 pombas disputavam migalhas com a diplomacia possível. Uma senhora guardava as compras como quem embala pequenas missões. Jonas não tinha certeza, mas a rua parecia um pouco mais larga. Não de asfalto, de modo. Sorriu para ninguém. O mundo, que sempre respondeu mesmo quando ele não merecia, respondeu outra vez. À tarde, um erro. Enviou um arquivo sem o anexo certo. Em outros tempos, teria virado tecla. Ali, respirou. 0h06. Sala. Escreveu. Foi sem o anexo. Estou reenviando agora. Reenviou. O corpo não tentou explicar o que ninguém pediu. 0h10. Lugar. O assunto pousou, sem arranhar. À noite, na volta, passou por uma padaria. O cheiro de pão que não era seu ainda assim o alimentou. Comprou 2. Deu um ao porteiro com a naturalidade de quem lembrou. Subiu. Pôs o outro no prato. Sem mártires, sem culpa. A casa respondeu abrindo um pouco mais a boca dos armários. Era impressão, mas era verdadeira. No aparador, um envelope pardo repousava. Não precisava abrir. O bilhete de ontem continuava escrito no corpo.
Ele pegou o caderno das 4 linhas. Acrescentou uma quinta. Deixar espaço para o que volta sozinho. Fechou. 0h12. Tapete. Sentou no chão por 5 minutos para lembrar como o chão sustenta sem argumentos. A respiração fez sala. O minuto fez lugar. A noite pousou mansa. Parte 4. A despedida que ensina a chegada. Choveu outra vez. Não a mesma chuva. Nenhuma é. Mas aquela família de gotas que conheciam o caminho do telhado. Jonas, de capuz, caminhou pelo bairro como quem visita um lugar onde morou em outros tempos. No cruzamento, um carro parou um pouco antes da faixa. O motorista levantou a mão. Ele respondeu com o que coube. Gestos certos não precisam de legenda. Foi seguindo, distraído, até que um cheiro visitou. Canela com uma doçura discreta. Não vinha de padaria. Parecia sem endereço. Ele não procurou. Aprenderá a não perseguir o que o mundo oferece de passagem. Mesmo assim, o corpo endireitou um pouco. Fez 2 curvas de quarteirão por fazer. E só então viu, ao longe, no meio de árvores que não pertenciam à rua, um retângulo de luz. Não era plausível. Era possível. Se aproximou devagar. A cabana estava lá. Ou a memória correta da cabana, num lugar sem mapa. O alpendre ainda de 2 passos. A janela com a mesma auréola. O varal vazio. No banco de madeira, 2 canecas sem asa, viradas para baixo, vazias e mornas. A porta não se apressou em abrir. Jonas subiu o degrau. Encostou a mão na maçaneta. A madeira respondeu com um estalo manso, o mesmo de quadros endireitados. A porta abriu um dedo. Era suficiente. Por dentro, a casa parecia igual e diferente, como amigos que o tempo ajusta sem tirar o rosto. O abajur ainda fazia margem nas coisas. A xícara estava no centro da mesa, desta vez sem vapor. Ela esperara o tempo que pôde. Quando não precisou mais esperar, ficou. Ao lado, nenhum bilhete. A gaveta estreita tinha envelopes pardos e o mesmo carimbo sem tinta. Jonas pesou o objeto outra vez e devolveu outra vez. Não era para carimbar nada. Era para lembrar. Do lado do fogão. O pano estava um dedo fora do vinco. Ele empurrou devagar. A casa clareou. 0h06. Sala. A janela cortou um pedaço de chuva e trouxe para dentro o sol que interessava. O som e o desenho. 0h10. Lugar. Jonas encostou as costas na cadeira. O corpo fez acordo com a madeira. Ficou. Não bebeu. Não escreveu. Não abriu armários. Deixou a casa trabalhar o que era da casa. Arrumar por dentro. Estender o tapete. Alisar travesseiros invisíveis. 0h12. Tapete. Quando levantou, agradeceu com a mão cheia no encosto da poltrona. A porta abriu bastante. Ele saiu. A chuva aceitou. A noite guardou. No degrau, antes de descer, olhou para o banco comprido sob a marquise. As 2 canecas sem asa, vazias e mornas, eram um sinal mais claro de que há lugares que esperam sem fazer barulho. Tocou uma com a ponta do dedo, como quem diz obrigado. Parte 5. O que melhora sem explicar. Amanhã abriu com uma claridade que não precisava provar nada. Jonas acordou antes do relógio e ficou deitado alguns segundos, prestando atenção no gesto de abrir os olhos como quem abre uma janela por dentro. O teto estava no lugar de sempre, mas a distância entre ele e o peito parecia bem medida. Não lembrava de caminho algum, nem de porta que abre sozinha, nem de bilhete com letra calma. Ainda assim, havia sobras boas espalhadas no corpo. Um descanso manso atrás dos olhos, a sensação de que a coluna tinha mais degraus para apoiar, e um desejo simples de começar devagar e começar certo. Na cozinha, a água do café subiu sem pressa. Ele pensou em fazer apenas o café, mas a mão pegou a chaleira por instinto e encheu também para um chá que talvez ficasse para mais tarde. Regou as plantas com a medida certa, até ver a terra escurecer e ceder 1 centímetro.
Enxugou a borda da pia com um pano e percebeu que o tecido estava fora do vinco com um dedo. Empurrou devagar até a dobra certa. O ar clareou. Não era sobre limpeza. Era sobre o lugar. Deu bom dia ao corredor do prédio como quem saúda um rio que passa diariamente, sob a mesma ponte. No elevador. Respirou na cadência que o corpo aprendeu. Inspirar para ouvir. Parar sem parar por um segundo. Soltar devagar. Amanhã marcou. Silenciosa. 3 linhas dentro dele. 0h06. Sala. 0h10. Lugar. 0h12. Tapete. Era como se esses minutos, escritos por extenso, fossem moedas aceitas em qualquer mercado do dia. Na rua, o asfalto tinha seu brilho próprio de depois da chuva. 2 crianças cruzaram rindo com capas coloridas, e um cachorro sacudiu a água do pelo como quem celebra a notícia. Jonas entrou na padaria e pediu 2 pães, um para si, outro que entregaria ao porteiro. Ao sair, a porta de vidro devolveu um reflexo tímido que não cobrava nada. Ele percebeu que sua própria postura tinha perdido o costume de brigar com o ar. No trabalho, a mesa deixou de ser trincheira. Ele alinhou o teclado, ajustou a altura da cadeira até que o encosto sustentasse, sem disputar território. Abriu o e-mail, antes de responder. Colou no corpo o acordo de ontem. Não empurrar portas, agradecer o suficiente. Um pedido urgente chegou. Em outros dias, o coração teria subido 2 lances de escada. Ali, ele escreveu: vou entregar em 2 etapas. Primeiro envio o essencial até 14 horas. Depois, refinamos. A resposta voltou com um obrigado sincero. O mundo, quando a gente oferece modo, responde na mesma língua. Perto do meio-dia, um erro bobo. Anexou o arquivo errado. Sentiu a velha vontade de justificar. Em vez disso, praticou o que a madrugada ensinara. 0h06. Sala. Recebeu o susto sem dar nome. 0h10. Lugar. Corrigiu o gesto. Escreveu 2 linhas. Enviei sem o anexo correto. Segue o certo agora. O assunto pousou sem arranhar. 0h12. Tapete. No almoço, sentou num banco baixo de praça. Uma senhora repartiu um pedaço de bolo com quem esperava o ônibus. 2 adolescentes dividiram fones de ouvido. O vento movia a copa das árvores com educação. Jonas não achou mensagens escondidas no mundo. Encontrou jeitos. E os jeitos bastaram. À tarde, uma reunião difícil ameaçou enrijecer as palavras. Ele percebeu que o corpo queria se defender. Preferiu ouvir primeiro. Anotou sem procurar sentença. Quando falou, disse menos do que diria em outros dias. Disse apenas o que caía bem no ar. A conversa não virou disputa, virou acordo. Não houve aplausos nem vitória. Houve passagem. Voltando para casa, cruzou a portaria e entregou o outro pão ao porteiro. O homem soprou uma risada miúda e contou de um jogo de ontem. Nada grandioso. Cabimento. No corredor. A luz do sensor acendeu e apagou na hora certa. Jonas sorriu da precisão do acaso e subiu os degraus como quem presta homenagem a cada degrau que sustenta sem se gabar. Em casa, a chave entrou na fechadura sem duelo. A sala o recebeu do tamanho que ele chegou. Pousou a mochila num canto que ainda não tinha dono, e percebendo o risco de virar desordem futura, escolheu um lugar fixo. Ali, ao lado da estante baixa. Coisas que ganham casa param de pedir atenção o tempo todo. Ele soube disso na prática. Na cozinha, a chaleira ainda guardava água. Preparou o chá como quem conversa com um velho amigo que entende reticências. A xícara sem asa aqueceu a palma. Ele sentou. Escutou o silêncio do apartamento e descobriu que não era vazio. Era margem. Pegou o caderno e escreveu a data. Embaixo, as 4 linhas de sempre e uma quinta que chegará ontem. Deixar espaço para o que volta sozinho. Ficou olhando para a frase como quem olha para uma janela de trem quando a paisagem decide o ritmo. Lembrou-se da irmã. Não havia assunto urgente. Lembrou-se mesmo assim.
Ligou. Falaram de um bolo que não deu certo, de um gato que aprendeu a abrir porta, de uma lembrança boba de escola. Ele pediu desculpa por um sumiço antigo, não como quem se ajoelha, mas como quem passa pano no lugar exato da mesa. Do outro lado, a risada trouxe ar. Quando desligou, sentiu que algo da casa tinha crescido um cômodo. Mais tarde, varreu 3 migalhas invisíveis do tapete e alinhou a quina do quadro 1 milímetro. O prego respondeu com seu estalo conhecido. O corpo respondeu também. Reflexos se formam, mas modos se treinam. E ele, sem alarde, estava treinando. No fim da noite, abriu a janela da sala. A cidade respirava por conta própria. Lua apagada atrás de nuvem. Carros que passavam como frases longas, passos curtos no andar de cima. Ele pensou em tudo que não lembrava. Estradas, janelas, canecas. E mesmo sem lembrar, sabia. Sabia no corpo. Pensou que talvez a memória mais importante não seja a de imagens, mas a de maneiras. Ele foi dormir sem rede social, não por disciplina, mas por desinteresse gentil. Apagou a luz como quem fecha um livro, na página certa. A cama acolheu, sem negociar. O travesseiro não pediu pose. O sono não precisou ser merecido, bastou ser aceito. Acordou de novo antes do alarme, no dia seguinte, e no outro mais. Nem sempre com a mesma disposição, porque ninguém é água em pedra lisa todos os dias, mas com uma constância de pequenas fidelidades. Alinhar os sapatos, passar a mão na mesa, regar a planta sem déjà vu, agradecer em voz baixa antes de abrir a porta. Quando algo fora do lugar surgia, ele encostava o dedo e endireitava 1 milímetro. O ar entendia. Na semana, teve chuva forte, teve falha de internet, teve fila longa no banco, teve mensagem atravessada. Em cada uma, ele praticou 0h06, sala, 0h10, lugar, 0h12, tapete. Nem sempre conseguiu. Às vezes esqueceu. Às vezes apertou o passo. Às vezes puxou o caminho quando afrouxou. Mas, de um modo geral, o corpo lembrava mais depressa do que antes. E, quando lembrava, o mundo cabia de novo. Um fim de tarde, brincou de arrumar uma gaveta inteira. Encontrou envelopes pardos de contas pagas, 3 botões soltos, um bilhete antigo que não dizia nada de útil, mas dizia presença. Ficou com os botões, reciclagem no resto. A gaveta, vazia. Não ficou pobre. Ficou respirável. Ao empurrá-la de volta, ouviu aquele mesmo estalo manso que endireita quadro. Riu sozinho. Havia sons que a vida ensinava a esperar. Numa noite de sábado, resolveu cozinhar para 2, mesmo sem convidado. Preparou a mesa com paciência, escolheu 2 pratos, 2 canecas sem asa, guardanapos dobrados com vinco. Depois comeu sozinho, devagar, e guardou a segunda caneca no armário de baixo. Não era encenação, era ensaio. Às vezes o futuro precisa que a gente puxe a cadeira antes da chegada. Outra noite, mais pesada, ele se sentou sem motivos para agradecer. O corpo tinha cansaço de vento contrário. Em vez de lutar com o ar, decidiu escutá-lo. Lembrou que ouvir primeiro também vale para a própria cabeça. Deixou as ideias falarem alto por um tempo. Quando cansaram, ele falou com elas como quem conversa com crianças de colo. A gente não vai decidir nada agora. 0h06, sala. Senta aqui. E sentaram. Foi o suficiente para a noite não azedar. Certa manhã, ao abrir a janela, veio um cheiro breve de canela sem origem. O nariz sorriu antes da boca. Não procurou o endereço. Aceitou. Encostou a testa no vidro e deixou que o minuto fosse minuto. 0h06, 0h10, 0h12. Ao se afastar, percebeu que a casa estava um pouco maior por dentro. Não por metragem, por margem. Passaram-se dias. Ele não encontrou cabanas em toda a esquina, nem precisava. A vida não virou romance, virou habitável. E,
Quando finalmente tropeçou num domingo livre, preparou o pão com manteiga, aqueceu o chá e sentou na varanda com os pés descalços. Abriu o caderno e escreveu uma única linha. Esqueci quase tudo, mas lembro como segurar a xícara. Fechou o caderno. A frase ficou morando nele. Amanhã, sem se exibir, funcionou. Na semana seguinte, recebeu uma mensagem que adiantava um convite antigo. Respondeu que sim, mas pediu 2 dias para organizar. Organizar o quê? O modo. Nos 2 dias, colocou o pano no vinco, alinhou a xícara na prateleira, revisitou as 4 linhas no caderno e andou 3 quarteirões sentindo o peso do passo sem obrigação de chegar. No dia do encontro, a conversa foi limpa. Não perfeita, suficiente. Quando se despediram, baixaram o tom da voz ao mesmo tempo. Cabimento. À noite, antes de dormir, ele pensou no que ainda doía. Havia coisas que não se explicam e outras que não acabam por decreto. Deixou cada uma no lugar que cabia. Não puxou nada do que afrouxou. Não tentou apertar o que ainda era cedo. Abaixou o abajur um dedo. O quarto entendeu. O sono veio como quem bate 2 vezes na porta e entra quando o tapete está estendido. Ele esqueceu a cabana. Mas o corpo lembrava, do gesto de endireitar o quadro 1 milímetro, do jeito de empurrar o pano para o vinco, do cuidado com a xícara sem asa que aquece a palma antes de aquecer a língua. E a vida, que raramente muda com fogo de artifício, melhorou na medida que mais dura. Um pouco por dia, no lugar certo, do jeito certo. No fim, Jonas entendeu o suficiente. Fim não é silêncio. É a página que dobra. E, do outro lado da dobra, a frase continua. Às vezes com menos ruído, às vezes com mais espaço. A luz ao longe segue acesa para quem precisa, sem se exibir. E basta que quando o caminho afrouxar, não puxe. Deixe que encontre o próprio fogo.